E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver esse exercício 4.112. Ele é do livro do Hibbeler, né, de resistência dos materiais, da sétima edição. E o enunciado diz que o elo rígido é sustentado por um pino em A e dois cabos de aço A36, cada um com comprimento de 300 milímetros, quando não alongados, e área de seção transversal de 7,8 milímetros quadrados. O exercício pede para a gente determinar a força desenvolvida nos cabos quando o elo suportar carga vertical de 1,75 kN. Bom, geralmente nesses exercícios, né, a gente começa aplicando as equações de equilíbrio, tanto de somatório de forças quanto de somatório de momentos. Aqui a gente vai perceber que qualquer um que a gente usar não vai fazer a gente chegar no resultado final, né? Mas é importante a gente começar por esse passo. Mas primeiramente vamos explicitar as forças no diagrama de corpo livre. Bom, primeiro a gente tem a tração nos cabos, né? A gente pode presumir que elas vão estar apontadas para a direita, dessa maneira aqui. Uma força no cabo C, outra força de tração no cabo B. E também a gente vai ter uma reação no pino em A, uma reação em X e outra reação em Y. Aqui agora você pode escolher a equação de equilíbrio que você vai utilizar. Eu vou utilizar aqui a somatória de momentos no ponto A, justamente porque assim a gente consegue eliminar duas forças, né? Ao invés de uma só, que seria a quantidade que eu eliminaria se eu escolhesse outro ponto. Então vamos começar aqui com a somatória de momentos em A, que tem que ser igual a zero. Bom, primeiro a gente tem a força de reação B, que está distante 100 milímetros do ponto A, e de acordo com a tendência de giro da força com relação ao ponto, a gente observa que ela vai fazer um giro no sentido horário. Isso quer dizer que a gente vai ter um momento negativo, então vai ser menos a força de tração B vezes a distância, que eu já vou converter para metro, de 0,1. A mesma coisa para o C, a gente vai ter que ele também vai gerar uma tendência de giro no sentido horário, portanto negativa, a força de tração C vezes a distância, que é de 225 milímetros do ponto A, ou seja, 0,225 metros. E agora a gente tem a força de 1,75 kN, que também vai gerar momento. Nesse caso, o momento vai ser no sentido anti-horário, né? Portanto, vai ser um momento positivo. E como está em kilonewtons, eu vou acabar convertendo aqui para newtons, que é 1750, e está distante 0,15 metros. Isso tudo tem que ser igual a zero. Fazendo as manipulações algébricas aqui, eu vou chegar nessa equação aqui. 0,1 vezes b mais 0,225 vezes c deve ser igual a 262,5. Bom, com essa equação em mãos, a gente vai perceber que com nenhuma outra equação de equilíbrio a gente vai conseguir desenvolver mais esse resultado. Então a gente vai passar para a compatibilidade, que tem relação com o deslocamento em cada um dos pontos. Ou seja, a gente vai ter que essa força aqui de 1,75 kN vai tender a rotacionar nesse sentido toda essa estrutura, já que as forças de reação no pino A não restringem a rotação, elas só restringem o deslocamento do ponto em x e em y, ou seja, a gente vai ter um deslocamento do ponto C nessa direção aqui. Então a gente vai anotar esse deslocamento em C e a gente vai ter também associado um deslocamento B, ou seja, aqui a gente consegue observar esse triângulo evidenciado e a compatibilidade com essa equação aqui vai ser feita por semelhança de triângulos. Eu vou desenhar o triângulo aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, aqui está evidenciado aquele triângulo que eu destaquei ali na esquerda, só desenhei para ficar um pouco mais fácil de observar aqui. E por semelhança de triângulos, a gente consegue ver que os deslocamentos são opostos a esse ângulo que eu acabei de destacar. Então a gente pode colocar dessa forma, na semelhança de triângulos. E a gente tem as medidas do lado de baixo dos triângulos opostos a esse ângulo com o risco que eu acabei de destacar. Então o oposto ao triângulo maior é todo o segmento de baixo do triângulo, que é 0,225, e o oposto no triângulo menor é o 0,1. Com manipulações algébricas, multiplicando em cruz,
eu defino esta fórmula para compatibilidade. Com isso, a gente pode evidenciar a fórmula do deslocamento, que é essa aqui. Deslocamento igual a força vezes o L0, que no caso é o comprimento original, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área da seção transversal. Então, a gente pode substituir nessa fórmula de semelhança de triângulos, e a gente vai obter, para o deslocamento B, o F vai ser a força de tração no cabo B, que a gente pode chamar de B, que é como a gente definiu lá na fórmula do momento, vezes o comprimento original do cabo, que é 300 milímetros, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. A gente vai ter a mesma coisa para o cabo em C, né? Agora multiplicando por E vezes A ambos os lados da equação, a gente pode cancelar o E vezes A embaixo. Assim a gente vai obter 0,0675 vezes B é igual a 0,03C. Com isso, a gente consegue afirmar que C é igual a 2,25B. Lembrando que C e B nas fórmulas aqui, eu estou considerando como sendo a força de tração em cada um dos cabos. Agora, basta a gente substituir essa relação que a gente achou na compatibilidade na primeira fórmula que a gente achou a partir da equação de equilíbrio da somatória de momentos em torno do ponto A, ou seja, 0,1B mais 0,225 vezes C, mais C é 2,25B, então 2,25B vai ser igual a 262,5. Fazendo as contas aqui, a gente consegue chegar que B é aproximadamente 433 newtons. Essa é uma das respostas, a tração no cabo B. Agora, para saber a força desenvolvida no cabo C, basta usar de novo essa fórmula aqui substituindo o B. Assim, a gente vai chegar que C é igual a 974,25 newtons. Bom, essa foi a resolução do exercício. A gente conseguiu observar que esses exercícios envolvendo deslocamento de pontos, né, acaba precisando, dependendo da natureza do problema, de uma interpretação a mais. Nesse caso, a gente precisou usar a compatibilidade por meio de semelhança de triângulos. Não é muito incomum isso acontecer, vários exercícios acabam pedindo isso, então é bom você treinar mais um pouco, né, o seu olhar para a interpretação desses exercícios. E é isso, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E a gente se vê no próximo vídeo e falou!